Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações, amém? Amém. Eu fico feliz cada vez que eu estou aqui na igreja. E nós temos que agradecer ao nosso Deus maravilhoso, porque estamos vivos, estamos de pé e estamos hoje aqui na casa do nosso Deus maravilhoso, amém? Eu gostaria de ler aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 10 ao 17, amém? E diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, e ao observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém? Amém. Que nosso Deus maravilhoso abençoe cada um que está aqui essa noite. Fiquem à vontade, amém? Nosso Deus, como eu sempre digo, Ele é maravilhoso. E o que eu estava lendo essa semana sobre 1 Samuel? Ana era casada com Elcana. Elcana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Só que Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Então, o que acontecia? Ana, ela ficava muito triste por isso. E aqui no versículo 4 diz assim, no versículo 4 fala que quando Elcana oferecia o sacrifício, ele dava uma porção maior a Ana. E Penina, como ela tinha filhos, ela sempre provocava a Ana. Imagina, ela devia falar: eu tenho filho, você não tem? E Ana ficava muito triste por isso. E Elcana falava: por que você não come? Por que você está triste, chorando? Porque Ana, ela ficava chorando. Por quê? Porque ele falava: você é mais do que 10 filhos para mim. Mas ela ficava triste porque ela queria muito ter filhos. Então o que ela fez? Ela orou, e como diz aqui, ela com amargura de alma. E a Penina, às vezes nós temos até que ter uma Penina no nosso caminho, para a gente acordar e ver o que a gente precisa. Porque às vezes você se acomoda: está tudo bem, está tudo bom, você não pensa, você não se importa. E hoje eu quero falar sobre sonhos, que nós não abandonemos seus sonhos, amém? Então todos nós temos sonhos. Uma vez eu ouvi uma frase, ouvi alguém falar assim: quem não sonha não vive, ou quem deixou de sonhar deixou de viver, alguma coisa assim. Então não importa, nós temos que sonhar, amém? E agora Ana, ela conseguiu realizar o sonho dela. Ela teve um filho, ela orou e pediu de forma correta ao Senhor, amém? Ela não falou assim: meu Deus, eu quero. Ela falou simplesmente: eu quero um filho. Ela falou, um filho, podia ser uma filha ou um filho, mas ela falou: não, eu quero um filho homem. E ela disse que o daria ao Senhor, amém? Então, voltando aqui para nós, e não só um filho, ela teve um filho homem, ela ofereceu ao Senhor, e Samuel foi o maior profeta da Bíblia, amém? E voltando agora para nós, falando
nós não podemos abandonar nossos sonhos, nós também não podemos assim pedir de qualquer jeito. Às vezes a pessoa fala, eu quero comprar um carro, meu Deus, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Tá, você ora, aí de repente você compra um carrinho feio, você fala, mas eu não queria esse. Então nós temos que especificar exatamente aquilo que nós queremos. Amém? E eu tenho experiência própria de várias coisas que eu pedi dessa forma e que Deus me deu. E não é na hora exata que você quer. Você fala, meu Deus, eu quero agora, Ele vai te dar nesse momento. Às vezes acontece rápido, mas é tudo no tempo de Deus. E às vezes o momento não é o momento certo. Amém? Outra coisa, quando eu falei para não abandonar os nossos sonhos, alguém aqui já leu o livro A Quarta Dimensão, do Paul Yong-Cho? O Paul Yong-Cho, ele é alguém já viu? Esse livro, A Quarta Dimensão, esse Paul Yong-Cho, ele era pastor da maior igreja na Coreia do Sul. Ele morreu já agora há poucos anos, o pastor Yong-Cho, e ele, quando ele começou, ele fala sobre a conversão dele, né, quando ele se converteu, e ele fala nesse livro sobre o perdão, uma parte muito importante, e ele fala dos sonhos, do que você deseja, como você deve pedir. Ele fala que você não deve pedir assim de qualquer jeito. E o sonho dele no livro, vou falar um pedacinho, ele falava que queria uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. Ele morava num quartinho e ele precisava evangelizar. E ele orava muito pedindo a Deus. E as pessoas, os amigos dele, os irmãos da igreja falavam, nossa, você ora tanto, e por que você não conseguiu ainda essas coisas, tanto que você faz, tanto que você evangeliza? Aí um dia ele falou com Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Ele falou com o nosso Deus maravilhoso o que Ele queria. Ele falou, e Deus falou com ele, como que você quer essa mesa? Como que você quer essa cadeira, essa bicicleta? A mesa tem de madeira, tem de metal, tem de vários materiais, a cadeira da mesma forma, com rodinha, sem rodinha. Então, aí ele começou a visualizar aquilo que ele queria. Nós temos que fazer isso, visualizar aquilo que nós queremos, especificar exatamente aquilo que queremos e orar para o nosso Deus maravilhoso. Amém? Uma vez eu participei teve um coach aqui em Goiânia, eu participei uns 3 dias, e ele falou uma coisa sobre isso. Ele falou, quando você deseja algo, você pode até recortar uma figura. Você quer, por exemplo, aquele carro azul, assim, você recorta aquela figura, você prega ela no seu mural de sonhos, de desejo, o que for, e você começa a orar por aquilo, começa a trabalhar por aquilo que você quer. Não é você sentar e esperar e vai cair do céu, não é? Não é assim. Você tem que orar e fazer por onde? Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Amém? Amém. Outra coisa, nós temos que pensar assim, o que eu quero para a minha vida? O que eu posso fazer? O que eu tenho feito para agradar o nosso Deus? Amém? Aí eu falo, eu li esse livro e li também vários outros livros assim nesse assunto. Nós temos que ler a Bíblia, sim, e nós podemos ler outros livros que nos ensinam também sobre a vida. Se você for olhar também lá no livro de Paulo, também ele fala sobre os livros também. Depois eu falo sobre isso. E como eu falei que nós temos que especificar e visualizar aquilo que queremos, outra coisa importante, quando você sonhar algo que você imagina que seja grande para você, não conte para ninguém. Às vezes, nem para a própria esposa, nem para o marido. Às vezes o marido fala para a esposa assim, olha, eu quero fazer isso, ela fala, não vai dar certo. Ou então lá a esposa fala, eu queria isso, ele fala, não dá, não fica certo, não combina. Então o sonho é algo muito particular que nós temos que ter, amém? Então você pode sonhar, não importa se você é criança, se você é adolescente, se você tem uns 60, 80 anos, você é idoso, não importa. Você está vivo, você tem que sonhar, amém? E sonhar os sonhos de Deus, como falando. Outra coisa interessante, quando eu falei não contar para ninguém, eu lembro uma vez quando eu estava em Angola, aí tinha um pastor, 2 pastores, aí um pastor, eu sou muito
simples, graças a Deus. Ele falou assim: irmã Osana, eu queria que você fosse, o pastor quer que você ore por ele. Eu falei: nossa, eu orar por um pastor? Eu falei: não, mas como? É porque ele está com os projetos e quer que você ore por ele. Aí eu fui com ele na igreja desse outro pastor. E aí quando eu cheguei, aí o outro pastor que estava comigo falou: se ele te der o dinheiro, porque ele vai te pagar pela oração. Eu falei: olha, isso não é certo. Ele falou: não, mas o trabalhador, não sei o que lá, é digno do seu salário. Eu falei: não, mas eu sinto muito, mas eu não concordo com isso. Mesmo assim eu fui orar pelo pastor. Eu falei: meu Deus, quem sou eu orar para um pastor? Aí o outro pastor estava do lado. Eu falei: se eu gostaria de falar somente com o pastor, não vou falar o nome deles, não. Aí o outro ficou assim chateado, porque ele queria estar presente durante a oração e o que eu ia falar com ele, e o que o pastor ia falar sobre o projeto dele. Aí eu falei, ele ficou lá fora, na sala, eu conversando com o pastor, ele falou: olha, Osana, eu tenho um projeto de fazer isso na cidade onde ele morava, lá em Luanda, e era um projeto muito bom. Eu falei: olha, pastor, faça, ore, fale com Deus. Quem sou eu para falar para o Senhor? E outra coisa, não conte para ninguém desse seu sonho, só coloque nas mãos de Deus, que Deus ele vai te ajudar. E é um projeto excelente. Aí eu falei: para que pagar para poder fazer uma oração ou para orientação? Eu fiquei assim, muito com vergonha até o momento. Mas mesmo assim, eu digo para você: não conte para ninguém aquele sonho, mas do seu coração. Porque muitas pessoas, elas falam: ah, não dá certo, não dá, ou então desejam aquilo também e não conseguem, e você pode conseguir. Amém? Não estou falando que as pessoas, a pessoa é ruim. Não que as pessoas são ruins, mas por mais que a gente pense, a gente tem que ser, conversar. É eu e Deus, você e Deus. Amém? Olha, quando eu me converti, eu era um pouco tímida ainda, assim, eu tinha vergonha de evangelizar na rua. Nosso grupo saía, eu só entregava um folheto, eu não conseguia falar assim, as pessoas só falavam que Deus te abençoe, entregava um folheto e saía. E com o tempo eu fui aprendendo, o pastor nos ensinou a trabalhar nas ruas. Comecei próximo da minha casa, fazendo evangelização. Aí depois fui aprendendo, saí de Brasília, fui para Minas, Goiás, Bahia, Belo Horizonte, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vários no Brasil. E aí as pessoas sabiam como eu gostava, começaram a falar: Osana, tem uma evangelização no Uruguai, não sei aonde. Eu falo, para a honra e glória do nosso Deus maravilhoso. Aí daí eu fui para o Uruguai, Ponta del Este, Paysandu, Belo, Montevidéu. Depois o próximo ano fui para a Argentina, eu ficava um mês, aproveitava minhas férias, feriados, para fazer esse trabalho. E eu fui assim, me apaixonando pela evangelização nas ruas, e adorava falar com as pessoas nas ruas. Eu gosto muito do trabalho de rua. Em Brasília, eu ia para a rodoviária também, para falar com os drogados, prostituta também, e era muito bom. Eu não tinha nem um pouco de medo, nem vergonha, eu achava muito bom. E todas essas viagens eu pagava para ir, ia com prazer. Uma pessoa falou para mim: Osana, não deixa minha cama para dormir em qualquer lugar e ficar longe da minha casa e eu não receber nada. Eu falei: não, você tem que ter amor no seu coração, porque se você não tiver, você não faz. E assim eu digo para você hoje, meu irmão, minha irmã, assim como nós estamos aqui hoje, alguém falou de Jesus para nós. Nós passamos por um processo até chegar aqui. Para mim foi muito difícil, foi sofrido para poder eu chegar. Às vezes a pessoa fala: a pessoa pronta até se converter. Não, comigo eu sofri bastante. Eu tinha uma vida muito boa. Eu saí de casa, perdi meu filho único que eu tinha no acidente. E foram acontecendo tantas coisas que minha vontade era de morrer. Eu tentei até pegar uma arma, apontar para mim e pensar: não, eu não quero mais viver, mas eu não tive coragem de atirar. Eu chorava muito pedindo para que Deus me levasse. Até que um dia a gente compreende que Deus sabe de todas as coisas, o que é melhor para cada um. E meu Deus, precisou esse tanto de
Mas eu digo sempre, eu sempre fui muito alegre, graças a Deus. E sempre fui muito sonhadora, sempre estou sonhando, sempre eu quero alguma coisa, sempre eu quero algo melhor para mim. Até o meu marido, nós temos 11 anos de casado. Nessa de você especificar aquilo que você quer, eu também, eu coloquei, eu falei, não, meu Deus, eu preciso de uma pessoa que seja assim, assim, assim. 80% daquilo que eu pedi é o meu esposo, José Laércio. E eu estou muito feliz por isso. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nosso Deus é maravilhoso. E se você tem um sonho no seu coração, coloque nas mãos de Deus, fale com Ele. Amém? Outra coisa que eu achei interessante, a última viagem que eu fiz, não fui eu que paguei, eu fui convidada em Angola, fiquei um mês lá, foi um sonho, foi uma coisa incrível. Todos os dias eu estava numa igreja diferente. E quando eu falava para o grupo, para a igreja que eu estava, alguém essa noite gostaria de aceitar Jesus, quando eu via aquelas pessoas na frente, eu chorava, porque eu ficava emocionada, eu falava, meu Deus, nós não acredito. Mas eu acredito, né? Porque estava ali na frente. Então, gente, que maravilha, eu digo, Deus é bom demais. Assim que eu me converti, eu estou falando muito de mim, para que vocês pensem assim, eu posso fazer isso, eu não posso. Quando eu me converti, eu não sabia nem quando o pastor falava assim, abre no livro de Samuel, eu ia lá no índice, olhava, procurava. Aí eu falei, eu tenho que aprender da Bíblia, porque eu quase fui freira. Aí, na época, quando eu era novinha, né? E depois, quando eu nem pensava em ser evangélica, como diz, mas quando eu me converti, eu falei, nossa, eu não sei nada da Bíblia, eu não entendo nada do que diz. Aí vi uma cartaz na igreja Batista Ebenezer em Brasília, aí falava sobre faculdade de teologia. Eu falei, nossa, eu vou fazer. Aí a menina falou, Rosana, você vai fazer? Eu falei, eu quero aprender, eu não sei nada. Quando eu comecei o curso, fiz a prova, fiquei tão feliz. Quando o professor falava, abra a Bíblia no livro de Marcos, eu ficava doida, sem saber. Fiquei uma semana perdida, assim, mas parecia, eu ficava alegre cada aula. Parecia um culto cada aula, eu aprendia tanta coisa interessante. Nossa, maravilhoso. Com umas 2 semanas, na segunda semana, eu lembro que um aluno na sala falou assim, aí o professor falando, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aí o professor falou assim, eu falei, uai, professor, como assim? Eu não entendi. Não é cada um, é cada um? Ele falou, não. Aí um aluno na sala falou assim, uai, você não sabia? Aí eu levantei, olhei para ele e falei assim, não, eu não sabia. Eu estou aqui justamente para isso, para aprender. E que bom que você sabe tudo. E sentei no meu lugar. Não sei como eu tive coragem de falar isso. E foram passou mais de 2 semanas. Eu falei, eu não vou dar conta de fazer esse curso. Tinha pastores e pastoras estudando comigo. A maioria da turma tinha muitos anos de igreja, e eu tinha pouco tempo, não tinha nem 1 ano. Eu tinha batizei rápido, quis batizar logo, fazer o curso de batismo para aprender logo. Foi assim uma coisa incrível para mim. Por quê? Porque me deu assim uma vontade de viver mais quando eu me converti. Eu gostava tanto dos louvores, das pregações, eu achava lindo que cada um com a Bíblia na mão, e na igreja que eu ia, a outra igreja era só aquele folheto, as pessoas, ninguém com a Bíblia na mão, eu achava tudo estranho, e eu sentia uma coisa diferente. E por isso eu quis aprender mais a palavra de Deus. E quando passou essa outra semana, eu falei, não, eu não vou dar conta, eu não quero estudar não, porque a sala todo mundo sabe tudo, eu não sei nada. E eu sempre pesquisando na internet todas as dúvidas que eu tinha, aí tinha uma frase que falava assim, não desista dos seus sonhos. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Aí eu pensei, se Ele capacita os escolhidos, se eu estou fazendo, eu imagino que eu posso ser uma escolhida. Aí não desisti, corri, fui, terminei, fiz os 4 anos. Nossa, até grego e hebraico nós tivemos, eu achava lindo, maravilhoso aquilo tudo. E aí eu comecei a ver a Bíblia, as leituras, os capítulos de forma diferente. E o interessante é que cada vez que eu lia um texto,
eu descobria mais coisas cada vez que eu repetia aquele mesmo texto. Às vezes a pessoa fala, eu já ouvi essa mensagem não sei quantas vezes, mas sempre a gente aprende uma coisinha diferente. Eu digo isso numa pregação do nosso pastor, Aparecido. Ele outro dia falando sobre Marta e Maria, ele falou uma coisa tão interessante que eu não tinha ouvido de outro pastor pregando, e ele prega muito bem a palavra de Deus, eu presto muita atenção. Isso é muito bom porque nós estamos aqui para aprender, meu irmão e minha irmã. Voltando nos sonhos, nós não podemos parar de sonhar. Eu digo assim, Ana, você viu que Ana, ela orou, ela pediu que era um filho varão, e ela teve um filho varão. Ela falou que ia ser do Senhor, e ele realmente foi do Senhor, foi um grande profeta, amém? Que ela teve também outros filhos. E nós, o que nós estamos sonhando? O que nós estamos pensando? Nós temos que sonhar, meu irmão e minha irmã, e nós temos que orar, principalmente, ler a palavra de Deus, falar para o outro o quanto o nosso Deus é maravilhoso, falar principalmente, começando pela nossa casa, pelos nossos irmãos, nossos parentes, falando o quanto Jesus é maravilhoso, convidar para a igreja, porque às vezes a gente evangeliza tantas pessoas e as pessoas de casa ficam de fora. As pessoas de casa, você não dá importância, nós temos que dar importância primeiro aos da nossa casa. Você fala, se ele for bem, se ele não for, uma hora ele vai, amém? É como o pastor falou outro dia, um planta, o outro rega, o outro colhe, vai indo, amém? E falando em sonhos, a minha mãe, a mamãe tem 90 anos, a mamãe, ela é uma mulher como se ela tivesse 50 anos, ela tem uma mente excelente, ela gosta muito de fazer crochê, bordado, ela olha na internet, ela aprende a fazer cada coisa bonita. E ela fala, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer uma ateliê assim, com minhas coisas assim, minhas linhas assim. Aí a pessoa fica, não, eu estou velho para fazer isso. Não está. Se você falar, eu tenho 70 anos, eu quero estudar, estuda. Se você tem 30, 20, 50, sei lá, não importa a idade que você tenha. Você quer fazer um curso? Faça um curso profissionalizante, aprenda a bordar, aprenda um artesanato, faça um curso superior, faça o curso que você desejar. Você quer aprender tantas coisas boas que você pode aprender, não ficar só parado olhando para o celular ou para a televisão ou falando do outro. Não, vamos ler livros também, vamos aprender, vamos falar. Eu sou tímido não, eu já fui tímida, é horrível. Hoje, se tiver 500 mil pessoas aqui falando, Ana, vai, eu vou. Eu não tenho mais vergonha, porque nosso Deus, ele é maravilhoso demais, meu irmão e minha irmã, amém? Então, não abandone seus sonhos. Vamos, então, finalizar por conta do horário. Hoje à noite, quando você for dormir, você ajoelha no teu quarto, ou senta na tua cama mesmo e conversa com Deus, e fala sobre o seu sonho que você tem no seu coração, amém? Porque nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é todo poderoso, ele pode fazer mais do que pensamos, amém? E Deus, ele tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida, amém? E que nosso sonho seja conforme a vontade de Deus, e que todos nós tenhamos uma vida abençoada, com muito amor, com muita saúde, com muita paz, milhões de felicidades para todos nós, para as nossas famílias. E eu peço nessa noite, se você está triste, peça ao nosso Deus maravilhoso que coloque alegria no teu coração, para que Deus, ele que nessa noite, que no nome de Jesus, todos os enfermos dessa igreja e todos os nossos familiares que estão enfermos, que sejam curados pelo poder do nome de Jesus, e que nosso Deus maravilhoso nos abençoe, nos proteja e nos dê uma feliz noite, amém? E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a missionária. Glória a Deus. Aprendi mais uma coisa na pregação.